Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos no programa Gente de Fé. Neste tempo, entrevistando alguns irmãos de carismas que fazem parte da igreja. E hoje temos aqui o padre Jusemar Maria da Cruz, do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, os salvistas, né? Como assim nós conhecemos. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado, padre Gilberto. Uma alegria, né, estar aqui com o senhor, aqui com a Canção Nova. Muito obrigado. Que bom ter o Senhor conosco. Padre, conte-nos um pouco sobre a sua experiência de família. Sua família toda é católica, praticante? Qual que é o seu berço, de onde o Senhor veio? Sim, eu tenho a graça de vir de uma família católica praticante. Eu sou o filho mais velho, sou o primeiro. Somos em 4 irmãos, na verdade eu sou o único homem. Eu tenho 3 irmãs, 2 casadas, a mais nova solteira. Mas eu tenho essa graça de ter vindo de um berço católico, embora no decorrer aí do programa a gente vai partilhar um pouquinho. Só fui mesmo me tornar um católico praticante depois de uma experiência forte que eu tive com Deus, mas recebi sim dos meus pais essa base sólida. É sempre importante, né, padre, nós ressaltarmos isso, porque toda vocação, ela nasce de uma família, né? A família querida por Deus é de onde vem também a vocação, de onde nasce ali o chamado de Deus. E como que se deu o seu encontro pessoal com Deus? Então, na verdade, como eu dizia, eu fui criado numa família católica. A gente ia, pelo menos, meus pais nos levavam aos domingos às santas missas. Tínhamos até a prática de confessarmos todos uma vez por ano, mas ia muito naquela coisa da obrigação, aquela coisa do preceito, sem saber realmente o motivo daquilo que estava fazendo. E a minha mudança de vida, vamos dizer assim, foi através de um retiro. A minha mãe, na verdade, ela teve uma experiência forte de batismo no Espírito Santo quando eu era ainda pequenininho, criança, e foi na fazenda do meu avô. Ela estava rezando o terço, na verdade, antes de começar a rezar o terço, quando eles foram invocar o Espírito Santo, a oração tradicional da igreja, Vinde Espírito Santo, ela foi batizada misteriosamente ali, começou a orar no Espírito Santo, a orar em línguas. Então, a partir daquele momento, ela sempre teve uma vida muito assídua na igreja. Ela era dentista, mas nos intervalos de trabalho ia sempre para o Santíssimo, rezava. E aí ela sempre foi coordenando o grupo de oração, à frente de alguma realidade da igreja, e sempre me convidava para participar, mas a gente dava sempre uma desculpa, depois eu vou, outra hora eu vou. E de modo particular, a gente que é homem, parece que a gente é um pouco mais fechado. A gente pensa que encontros, uma vida mais ativa na igreja, uma vida de santidade é mais para as mulheres, mas na verdade o céu é para os homens e para as mulheres. Então a gente também precisa entrar nessa via. E aí depois achava bonito da minha mãe e do meu pai que eles nunca insistiam. Tipo assim, você tem que ir, pronto, acabou. Não. Convidava e deixava a gente um pouco livre. Até que no momento eu vi que ia ter um encontro na montanha, um retiro, e eu sentia o desejo de participar. E aí eu lembro que eu falei com os meus pais, falei, será que tem alguma vaga ainda para mim participar? Aí minha mãe disse, não, tem, a gente consegue. E aí eu fui para esse encontro de um final de semana, sexta, sábado e domingo, e lá nesse encontro, no começo a gente estava meio resistente, fica sempre lá no fundo, escutando, mas não querendo acolher muito o que está sendo falado. Mas num determinado momento eu fui me abrindo, eu sentia que embora eu vivesse numa família católica, mas me faltava muita coisa, eu tentava preencher muita coisa da minha vida, da adolescência, juventude, no mundo, e eu precisava de algo a mais. E ali eu lembro que eu falei, Senhor, eu me entrego. E aí eu lembro que teve uma noite de oração que a minha irmã, inclusive, veio rezar por mim. E aí eu acho que ela colocou tanto amor na oração, que ali eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu fiquei uns 50 minutos chorando muito, e eu dizia, Jesus, eu te amo. Falava essa jaculatória como um terço bizantino quase, e eu me tremia também. Enfim, eu me recordo que eu fui envolvido por uma presença do amor de Deus tão grande que a gente não consegue assim explicar por palavras, né? Então, a partir daquele momento, tudo mudou. Tudo mudou. Eu lembro que eu tinha muitos passarinhos na gaiola, tinha uns 30 mais ou menos, porque a gente tinha feito uma mudança de Minas Gerais para o interior do Rio. E na época eu não queria me mudar, porque eu tinha muito vínculo lá em Minas, meu avô tinha sítio, fazenda, eu gostava muito de mexer com gado, essas coisas. Até pensava em ser zootecnista, veterinário.
Aí, de repente, fui tirado desse meio, fui para Resende, minha cidade de origem, Divisa Nova, Minas Gerais. E aí, então, eu tinha esses passarinhos que era uma forma de distração. Eu não podia estar lá em Minas, mas eu cuidava deles ali em casa, era uma forma de tentar trazer aquele contexto que eu vivia um pouco para ali. E aí eu falei, como um gesto concreto do amor que eu senti em mim, de Jesus, e como eu quero amá-lo, eu vou fazer esse gesto de dar liberdade aí aos passarinhos, assim como hoje ele está me fazendo livre. E aí, na semana seguinte, eu fiz aquilo, né? Fui lá para Minas, levei os passarinhos dentro do carro, não tinha registro, nada. Se a polícia parasse, ia dar maior confusão, porque não tinha nada. Enfim, então eu levei para o sítio e soltei todos eles, né? Eu lembro que teve um que ficou por último, ele entrava, saía, depois entrava na gaiola. Eu falei assim, vou ficar só com esse, porque já soltei quase 30, então só. Né? Mas eu senti que Deus falava comigo, não, é preciso desfazer de todos, né? E aí eu desfiz realmente, depois eu quebrei as gaiolas, joguei fora, porque eu falei, se não serve para mim, também não vou vender para que outros façam o que eu também fazia, não é? Então, a partir desse momento, houve uma mudança de vida muito radical. Eu tinha desejo de constituir família. Naquela época, a gente tinha essa coisa, né, que o mundo fala de ficar com as meninas, etc. Então, eu não tinha muito juízo, eu tinha uma moto. E aí eu chegava 3 da manhã em casa, minha mãe estava, às vezes, ao pé da cama rezando o rosário, me esperando. Então, embora eu tenha sido uma pessoa muito educada, assim, nunca fui de afrontar as pessoas, recebi de berço essa educação, esse respeito a todos, aos mais velhos, mas era muito arteiro, muito bagunceiro, então dava muito trabalho para os meus pais. Na diretoria da escola sempre a minha mãe ia, depois ela se cansou, chamou meu pai, pediu ao meu pai que fosse. E a partir desse encontro, realmente, houve um divisor de águas. Aí eu coloquei no meu coração, eu falei, não, agora eu quero constituir uma família, vou tentar me engajar bem na igreja, vou arrumar uma moça que tem o mesmo objetivo que eu e quem sabe vamos constituir uma família, né? Aí depois tudo foi mudando, né? Claro que aí, a partir daí, eu comecei uma vida sacramental muito ativa, eu fazia praticamente adoração ao Santíssimo todos os dias, comecei a rezar o rosário, comecei a me abster de lugares que eu frequentava, que eu percebia que não me preenchia mais, não era do agrado de Deus. Então foi uma mudança muito profunda, mas assim de forma muito livre, né? Porque as pessoas acham que a mudança ela vem por uma imposição. E na verdade a mudança vem de dentro, né? A gente tem a experiência com Deus a partir do coração, aquilo que o profeta, Deus fala no profeta Ezequiel, né? Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, acho que aconteceu comigo exatamente isso, né? Deus tirou um coração antigo e deu um coração novo, e a partir desse coração novo, as mudanças também foram acontecendo no decorrer do caminho. Então, uma pequena síntese aí desse encontro com Deus que foi transformando todas as outras realidades. O Senhor sempre, pelo jeito já está explícito que não queria ser padre desde criança, né? Foi a partir desse encontro. E quando que, de fato, o Senhor escutou esse chamado e aí foi dando os passos para a concretização do sonho de Deus, desta vocação na sua vida? Sim, na verdade eu nunca pensei, pelo contrário, era uma coisa que se alguém me propusesse eu sairia correndo. Eu me lembro até, minha avó é uma pessoa muito santa, minha avó, Ione, ela, quando eu tinha mais ou menos ali uns 11 anos, ela no carro com meu avô, a gente estava voltando do sítio, eu não me lembro o assunto bem que estávamos conversando, mas ela disse, quem sabe o Júnior vai ser padre, falou pro meu avô. E aí logo eu já falei, não, vó, eu não quero isso. Eu quero ficar aqui no sítio, cuidar das coisas aqui, quero estudar zootecnia, ser veterinário, porque realmente eu gostava muito disso, eu amava, né? Às vezes meu avô ia cuidar do gado, alguma coisa, eu estava sempre junto. E, inclusive eu fiz uma cavalgada de 150 quilômetros uma vez para ir ao túmulo do Padre Vitor, lá em Três Pontas, em Minas Gerais. Enfim, então depois que eu tive esse encontro com Deus, como eu falei, foi surgindo o chamado, surgindo a vocação. E, como eu dizia, naquele encontro, não do encontro mesmo pessoal com Deus, mas um outro retiro que eu fiz, eu tive a visualização de que eu estava usando o hábito marrom e com o microfone, e aí como se eu estivesse pregando. Na hora eu não entendi, aquilo me inquietou, e depois eu fui sentindo um chamado mesmo, uma entrega maior, porque um desejo de santidade muito grande que começou a brotar no meu coração. E eu fui percebendo, falei, acho que o matrimônio, acho que uma outra vida não vai dar para aquilo que eu estou sentindo mesmo no desejo de entregar mais a minha vida a Deus.
E aí foi quando eu tive alguns outros sinais, eu fui até a minha mãe para partilhar com ela, porque eu era o filho homem único, não é, o mais velho, e muito próximo também do meu pai. Eu fui até ela para perguntar: mãe, eu estou sentindo esse chamado, o que será que o pai vai pensar, etc. E para surpresa, quando eu fui falar com a minha mãe, o meu pai tinha tido uma espécie de um sonho, que eu estava indo para o seminário. E aí a minha mãe falou: fica tranquila, porque inclusive o seu pai falou comigo: olha, Leia, eu acho que o Júnior vai para o seminário. Eu tive, né, um sonho, tô sentindo isso. E a minha mãe perguntou se ele se incomodaria com aquilo, porque é o único filho homem, o mais velho, etc. E meu pai deu todo o apoio. Então, quando eu fui falar com ela, e depois, claro, também falei com meu pai, eles me apoiaram muito, e a partir daí eu fui buscar algum discernimento. Eu lembro até que eu estava uma vez na Canção Nova, num encontro que tinha lá. Eu estava na casa de Maria para me confessar, estava até o padre Edmilson, entre outros padres, atendendo confissão. E quando ele me viu na fila de confissão, ele me chamou até, eu cortei a vez dos que estavam na minha frente. E aí eu falei: não, padre, eu espero aqui, depois... Não, pode vir. Aí eu entrei, e quando eu estava ali sentando, ele começou a perguntar como está o seu chamado, sua vocação, tal. E já lhe conhecia? Não, nunca tinha me visto. E aí eu percebi que era mais um sinal. E aí ele até falou: se você quiser fazer uma experiência aqui na Canção Nova. Na época eu não sei se ele fazia parte, eu acho que do vocacional também. E aí, só que nisso eu já estava conhecendo os salvistas. E aí então foi quando eu falei: não preciso de mais nenhum sinal, acho que o sinal último é esse. E aí eu fui dando passos então para tentar corresponder ao chamado que Deus estava me fazendo, embora, como eu já havia dito agora há pouco, eu não tinha jeito para isso. Até os meus colegas, amigos, não acreditavam e falavam: mas não é possível. E eu falei com cada um deles, eles não entendiam, mas me respeitaram, a maneira deles, me apoiaram também, e assim fui dando seguimento. Padre, com certeza o senhor enfrentou muitos desafios, dificuldades. O senhor teve problemas também de saúde, não foi isso? Sim, eu na verdade me considero mesmo um milagre de Deus, porque a minha mãe, durante a gestação, ela teve muitas infecções urinárias, então quase que teve momentos de ter uma infecção generalizada durante a gestação. E aí, como eu sou o primeiro filho, imagine a preocupação de uma mãe durante a gestação, que já tem as inseguranças da primeira maternidade e passando por todas essas dificuldades. Então, eu costumo dizer que eu já fui gerado no ventre da minha mãe com o risco mesmo de não sobreviver. E nesse período da gestação, meu avô paterno, que já é falecido, meu avô José Marques, ele fez um propósito com os meus pais de que se eu nascesse perfeito, se a minha mãe conseguisse levar a gestação até o final, que eu pudesse ser batizado em Aparecida. E assim, com toda a dificuldade que a minha mãe teve de saúde ali nesse período, eu nasci, graças a Deus, normalmente ali com os 9 meses, perfeito. Então os meus pais resolveram me levar para batizar em Aparecida. Então eu fui batizado dia 16 de dezembro de 1981, na Basílica em Aparecida. E claro que ali meus pais já me consagraram a Nossa Senhora. Acredito que a minha vocação também ali foi resguardada pela consagração à Nossa Senhora. Mas dali para frente eu tive muitos problemas de saúde. Inclusive teve um ano que eu tive 10 pneumonias. Meu Deus! Era bebê de 2 anos. Imagina, é praticamente o ano todo. Então eu entrava no antibiótico, já saía, já começava outro. Eu lembro que tinha uma ocasião que eu não tinha mais aonde fazer a injeção, de tanta perfuração que tinha, era bezetacil, aquela injeção que dói muito, e não ficava as marquinhas, né, os pontinhos das agulhas, não tinha nem mais onde aplicar. Então foi um sofrimento muito grande. Inclusive teve uma época também no hospital que me fizeram uma medicação e eu era alérgico e os médicos não sabiam, minha mãe também não sabia. Ali eu quase morri mesmo. A minha mãe dizia que eu pulava da cama, né, com tremor, e saltava da cama e comecei a ficar com uma aparência roxa, né? E ali minha mãe realmente disse que rezou muito porque achava que eu naquele momento não ia resistir. Então tive uma saúde realmente muito debilitada, tive muita bronquite, inclusive o meu peito aqui, os ossos do peito, ele é desigual, ele é mais afundado, porque acho que de tanto forçar a respiração,
ele ficou um pouco deslocado. Sim. Então, quando se olha assim, parece que é meio uma pequena deformação natural, mas que foi contraída justamente com essa falta e essa dificuldade na respiração, juntamente com a pneumonia. Então, foi um tempo de muita dificuldade, porque estava sempre com febre, sempre com pneumonia. Inclusive, nessa ocasião que eu passei mal no hospital, que eu quase morri, os meus pais me tiraram dali, eu fui para uma outra cidade, que é Poços de Caldas, que é a minha cidade, que é onde eu nasci. E ali, para um outro desafio, quando estava indo para Poços de Caldas, caiu uma tromba d'água e veio uma enchente, e a ponte onde meu pai ia passar com o carro ficou alagada, né? E eu estava nos braços da minha mãe com febre, naquela situação toda. E meu pai saiu para poder buscar ajuda. O carro começou a encher d'água também, minha mãe teve que sair com a água já meio que na cintura, comigo no colo, então foi toda uma tensão ali, até que conseguiu uma ajuda para tirar o carro e consegui chegar até o hospital, onde, se não me falha a memória, eu fiquei ali uns 5 dias internado. Então, meus pais sofreram bastante, sobretudo porque, imagina, era pequeno, poucos anos, bebê, primeiro filho, e com muita enfermidade. Eu costumo dizer que, de fato, a minha vida ela é um milagre de Deus, e hoje eu tenho uma saúde muito boa. Depois, talvez, né, podemos falar, mas eu tive aquela experiência com a tia Laura. Sim. Minha mãe me levou no encontro em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, no ginásio, onde ela estaria lá também, dentre os demais pregadores. E a minha mãe, inclusive, conta que me levou com febre, naquele momento, no colo. E lá no estádio, a tia Laura proclamou, numa palavra de ciência, que Deus estava curando uma criança que estava sempre doente, correndo risco de vida, com muito problema de pneumonia e asma, né, bronquite asmática. E aí a minha mãe disse que naquele momento tomou posse daquela palavra e realmente eu fui curado. Então, depois daquilo, eu não tive mais problemas. Inclusive, eu não conseguia, em determinada fase da minha vida, nem fazer esporte, nada. Hoje eu jogo bola, estou aí já com praticamente 43 anos, mas a gente, quando pode, brinca, etc. Então, eu acho que a vida da gente, ela é de fato um milagre diário. E quando eu olho para trás, claro que aqui é uma pequena síntese, foram tantos desafios, mas eu vejo a minha vida com muita gratidão, porque a vida não é mérito nosso, ela é dom de Deus. E se Deus me deu a graça de sobreviver, porque humanamente não era para ter sobrevivido diante dessa dificuldade, sobretudo quando aplicaram essa medicação que realmente quase que foi fatal, a minha vida então ela agora fica mesmo a serviço de Deus, a serviço da vontade dele, porque tudo isso eu acredito que já estava também no projeto de Deus, porque ele tinha para mim uma vocação, um carisma a ser vivido. Mas foi tempos difíceis, Minha mãe e meu pai sofreram muito mesmo e foram heróis, porque de fato a situação foi bem delicada. Sua vida é um milagre, né? Com certeza. Quando Deus quer, Ele cuida, né? Ele conduz todas as coisas. Às vezes a gente pensa, né, que aqueles desafios, aquelas dificuldades são para não acontecer, quando na verdade Deus usa, intervém ali por causa do seu propósito. O senhor falou isso agora, né? Exatamente. Existe um propósito de Deus para sua vida, existia desde já. Sim. E para cada um também existe. Padre, quais foram os sinais que o senhor foi tocando que confirmaram o seu chamado para o sacerdócio? Como eu dizia, primeiro, eu acho que Deus deu ao meu coração assim, um grande desejo mesmo de santidade, porque na época que eu tive aquele encontro com Jesus ali mais profundo, eu deixei realmente todas as coisas do mundo, sabe? Eu deixei os ambientes que eu frequentava, as pessoas que às vezes não me levavam para o caminho de Deus, embora eu nunca as discriminei, mesmo depois que eu tive essa mudança radical, eu nunca, virei as costas para os meus amigos ou conhecidos, mas eu já não frequentava. Às vezes eles me chamavam, vamos... Eu lembro que a última vez que eu saí, assim, depois desse encontro com Deus, eu fui a uma festa fantasia. Eu lembro que eu fui fantasiado com uma camisa de girassóis, um boné branco, um óculos com uma lente de cada cor. Uma lente azul, outra amarela, uma bermuda pegando ali na canela. E eu lembro que eu tinha carteira de habilitação já nessa época, eu saí com o carro cheio de gente. E quando eu cheguei em casa, eu já falei, é a última vez, né? É a última vez que eu saio, porque agora eu quero me entregar mais e mais a Deus.
eu sentia que Deus me chamava. Então eu quando olhava para aquilo, eu falava, gente, eu acho que não, Deus quer algo a mais para mim. E aí depois, como eu disse, esse sinal que eu tive também através do Padre Edmilson, ali na Canção Nova, essa visualização que eu tive, que eu estava usando um hábito marrom com um microfone pregando, e quando eu fui falar com a minha mãe, meu pai já tinha tido um sonho que eu estava indo para o seminário, ou seja, então é como se Deus estivesse preparando todas as coisas. E mesmo eu lembro que surgiu uma proposta, uma oportunidade talvez de encaminhar um namoro com uma moça na época. Eu lembro que eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que as coisas caminhem bem, senão que o Senhor tire todo e qualquer sentimento do meu coração em relação a essa pessoa. E foi incrível que depois, na outra semana, que a gente estava apenas no diálogo, tudo, era uma pessoa de igreja, que queria santidade também, eu não senti mais completamente nada. E aí eu percebi que aquele era um sinal. E aí, vários outros sinais que eu fui tendo também, pessoas que às vezes chegavam e partilhavam alguma palavra que tinha recebido de Deus, mas sobretudo o meu interior, que eu tinha um desejo muito profundo pela santidade, e logo que eu tive esse chamado, eu pensava que, embora não conhecesse tanto, mas a vida consagrada, a vida religiosa, talvez fosse o lugar que Deus me chamasse. Eu lembro que até depois da minha conversão, o primeiro livro que eu li foi de São Francisco de Assis. Aí eu era muito materialista também. Então eu era trabalhador, tudo. Então se eu ganhasse, vamos dizer lá, R$1.000, eu guardava 800 e gastava só 200. Então eu tenho certeza que se eu estivesse no mundo hoje, vivendo em sociedade, eu já estaria rico. Tem uma parte da minha família que tem bens materiais, etc. Mas eu percebia que nada daquilo me dava mais sentido e prazer. Então, Deus foi confirmando. E o amor muito grande também, a Eucaristia, a adoração, a vida de oração. Então, é como se eu estivesse já vivendo ali no meio dos jovens, no mundo, mas aquilo não fosse muito bem mais o meu lugar. Claro que era uma experiência ainda precoce, mas como eu tive essa boa base familiar antes, de educação, de uma estrutura familiar muito sólida, eu acho que deu uma boa base para mim, até porque depois que eu senti esse chamado, eu já estava quase com 19 anos, e com 20 anos eu já estava entrando nos salvistas, então é uma coisa um pouco incomum, porque geralmente você se converte, aí você vai se engajar às vezes numa pastoral, ter uma vida de igreja, vai ter aquela dúvida, vai, não vai. Aí no meu caso foi tudo, eu costumo dizer que na minha vida é tudo um pouco precoce, tudo um pouco rápido. Então foi mais ou menos assim que eu fui me entregando. E à medida que eu dava passos, eu fui sentindo também uma alegria muito grande e uma sensação de liberdade mesmo, né? Porque às vezes algum amigo falava, mas você vai assim, é uma vida, vai ter que renunciar a muita coisa, até um familiar ou outro às vezes, né? Uma vez alguém da minha família chegou, me chamou à parte mesmo. Mas pensa bem, porque você é um jovem comunicativo, simpático, você vai lá, né? Então, sempre tem aquelas pessoas que às vezes querem atrapalhar um pouco, mas graças a Deus eu tinha essa experiência com Deus realmente foi muito marcante. Inclusive eu sempre procuro rezar com ela quase que diariamente para poder sempre a gente beber e retomar esse amor, esse primeiro amor que a gente experimentou um dia que não pode se apagar no coração. Então foi um pouco assim. Sim. Estamos neste programa Gente de Fé acompanhando o testemunho tão belo, tão edificante do Padre Jusemar, prior dos salvistas hoje. Daqui a pouco nós retornamos, por isso não saia daí. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé. Hoje nós estamos bebendo deste testemunho do Padre Jusemar, prior dos salvistas. Uma alegria, viu, Padre? Mais Obrigado, uma vez. Padre. Igualmente. O senhor está aqui conosco. Padre, como que foi o seu chamado para saber em qual lugar Deus o queria? Como que o senhor conheceu o seu instituto? Como que se deu isso daí? Bom, Padre, eu tive essa experiência, como eu tinha falado há pouco, do batismo no Espírito Santo num retiro de final de semana. E como eu fiz essa experiência dentro desse contexto da espiritualidade, da renovação carismática católica, eu pensava comigo que, embora eu não tivesse uma clareza de onde Deus me queria,
teria que ser um lugar que eu pudesse viver os dons, os carismas, a espiritualidade carismática, uma vez que eu tive esse encontro muito forte com Deus por meio dessa espiritualidade. Então vamos dizer que um dos critérios de discernimento foi esse, um lugar aonde vivenciasse a espiritualidade carismática. Depois, avaliando a vida diocesana ou a vida em comunidade, como Canção Nova, outros carismas de comunidade compostas por leigos, eu não me sentia muito atraído, né? Eu me sentia mais atraído à vida consagrada. E como eu dizia, o primeiro livro que eu li depois da minha conversão foi São Francisco de Assis, então eu já queria deixar tudo e fazer como São Francisco, embora fosse bastante materialista. Mas ao mesmo tempo que eu contemplava os franciscanos, etc., não me chamava muito a atenção, até que eu conheci um pouco os salvistas. Foi através do padre Adriano Correia, que inclusive hoje é padre salvista. Na época ele era fráter, e ele é de Resende, onde atualmente a minha família mora, e ele estava lá de férias. Então naquela ocasião eu estava já bem esclarecido de que Deus me chamava a uma entrega maior, e quando eu vi com aquele hábito, eu recordei daquela visualização que eu tive no momento de oração, que parecia que era o mesmo hábito que eu estava usando e pregando ali, como eu tive aquela visão. E aí eu fui até ele para perguntar, conhecer um pouco, né, quem ele era, onde ele vivia ali a vocação, e ele foi me falando dos salvistas, etc., do carisma, da espiritualidade, que era um instituto novo, que tinha poucos anos de fundação. E quando ele falou, a partir do que ele falava, realmente houve uma grande identificação com aquilo que eu estava sentindo. E aí então foi que eu procurei. Na ocasião ele até falou, Josemar, se você quiser, faz uma carta e eu posso levar essa carta até a equipe vocacional e depois eles farão um contato. E aí eu me lembro que eu fiz já, enquanto ele estava de férias, providenciei essa carta e entreguei para ele em mãos, e ele voltou para São Paulo e entregou a carta ao secretariado vocacional, que logo depois de pouco tempo fizeram contato comigo, me ligaram, convidando, e eu vim para o encontro. E aí realmente quando eu fiz o encontro, eu tive muita paz e certeza de que se de fato Deus me quisesse na vocação religiosa, também sacerdotal, Ele abriria para mim as portas ali nos Salvistas. E terminou o encontro, eu fui para casa, fui embora, continuei em oração, e até que num belo dia chegou a carta lá pelo carteiro. Naquela época não tinha toda a modernidade que a gente tem hoje, WhatsApp e outras coisas. Aí o carteiro entregou as cartas, quando eu fui ver lá tinha o timbre dos salvistas, eu falei, nossa, chegou a carta. Aí o coração já dispara, e eu falei, aí corri pro meu quarto lá, fechei a porta e fui lá abrir a carta. E quando eu abri, estava lá que eu tinha sido aprovado para ingressar já no ano seguinte. E como eu dizia, na minha vida é tudo muito rápido, até o encontro vocacional foi muito rápido, não houve um aprofundamento maior, talvez porque perceberam que eu tinha uma boa base de família e outras coisas. E mesmo ali com as minhas limitações, resolveram me aprovar logo. Então eu fiz o encontro no finalzinho de outubro e já fui convidado para entrar em janeiro do ano seguinte. E aí, quando eu fui falar com os meus pais, eles ficaram bem felizes, emocionados também. E a partir daí, comecei a correr atrás do enxoval, das coisas que eram necessárias para poder entrar nos Salvistas. E como eu dizia, os meus amigos felizes, mas não acreditavam. Foram mesmo, só acreditamos quando ele entrar e fizer a experiência. Então, foi mais ou menos esse caminho de discernimento que eu encontrei quando me apresentaram os Salvistas. Qual que é o carisma, a missão dos salvistas? O nosso carisma, a gente resume ele numa pequena frase, o louvor de Deus. Todo carisma tem um aspecto cristológico. A gente costuma dizer sempre, o senhor sabe melhor do que eu, que cada carisma expressa uma face de Cristo. No nosso caso, nosso carisma está fundamentado no Cristo que louva. Ali em Lucas 10, 21, quando Jesus envia os discípulos em missão, eles voltam para testemunhar as maravilhas de Deus, e vai dizer a palavra que Jesus exultou de alegria no Espírito Santo, porque Deus revela os seus mistérios não aos sábios e aos entendidos, mas aos humildes e pequenos. Então o nosso carisma é esse louvor de Deus
que parte do próprio Cristo, porque para nós o Cristo, ele é o louvor do Pai. Então, com o mistério da encarnação, Jesus, de fato, ele glorifica o Pai com a sua própria vida e mostra ao ser humano o verdadeiro sentido de viver, o porquê ele veio, não é, para dar a vida pela nossa salvação, para nos libertar do pecado, do mal, do inferno. E esse Cristo que louva ali, nessa passagem de Lucas 10, ele plenifica esse louvor no mistério da cruz, mesmo que ele não diga nada, né? Então, ali ele louva com silêncio, porque o louvor de Deus está muito ligado à união da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, no momento da cruz, embora na agonia Jesus tenha dito, se possível, afasta-se de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua, na cruz, esse louvor ele é planificado. Então, ele oferece a própria vida ao Pai em redenção pela humanidade, e esse louvor de Jesus que se dá na cruz e também planificado na ressurreição, ele acontece e se atualiza no mistério da Santa Missa, da liturgia. Então nós costumamos dizer que o nosso carisma é o louvor de Deus, tendo lugar por excelência da expressão desse carisma a liturgia, e depois em todas as outras formas, não é? O nosso carisma, a gente costuma até dizer, não é a liturgia, porque em Roma já tem um dicastério que trata da disciplina, da liturgia, etc. Mas na liturgia nós vivemos o nosso carisma de um modo muito intenso, porque ali a gente se une com o perfeito louvor de Cristo ao Pai, sobretudo no mistério da Eucaristia. E essa união com o Cristo que louva, o Padre Gilberto nos dizia que quanto mais a gente viver esse louvor e deixar que esse mistério se encarne na nossa vida, de modo que eu louve quando eu estou estudando, quando eu passo um momento de sofrimento, uma provação, uma insatisfação interior, uma dificuldade fraterna, uma dificuldade na missão, eu uno tudo isso a esse louvor de Cristo, e o Espírito Santo realiza na minha alma, na minha vida, uma obra de santidade. Então o Padre Gilberto dizia que quanto mais a gente estiver unido a Deus por esse louvor, no constante desejo de estarmos mesmo unidos a Ele, mais nós nos santificamos. Então vamos dizer que o nosso carisma ele é uma síntese daquilo que nós recebemos de Deus, porque antes do concílio o carisma estava muito vinculado às obras, ao fazer. Eu vou cuidar dos pobres, vou cuidar da educação. Depois do concílio, o carisma ele é reinterpretado como um modo de ser. Então o louvor de Deus é um estilo de vida. E aí nesse estilo de vida nós vamos depois exercer o nosso apostolado, que aí a nossa missão ela não é uma missão específica. O Padre Gilberto nos dizia que nós estamos abertos às necessidades da igreja. Então, por exemplo, hoje nós cuidamos de paróquias, nós temos uma obra social com crianças carentes na periferia da Zona Sul de São Paulo. Em Portugal nós temos paróquias e também temos obras sociais com idosos, pregamos retiros para jovem, para família, para casal, sempre proporcionando a cada pessoa um encontro pessoal com Cristo através do batismo no Espírito Santo. Então a gente diz que a nossa missão, de fato, é preparar um povo bem disposto para o louvor por meio da efusão do batismo no Espírito Santo. Agora, como isso vai se dar nas suas várias formas? Sim. Como foi a sua experiência, o seu contato com o fundador de vocês, o Padre Gilberto? Está no processo de beatificação, não é isso? Já é servo de Deus? Sim. Servo de Deus. Que experiência o senhor teve com ele? O que foi marcante? E hoje o senhor sendo o quarto sucessor, né, do fundador de vocês, o Padre Gilberto. Eu tive a graça de conviver 3 anos com o Padre Gilberto antes do seu falecimento. E no período que eu convivi com ele, ele já estava na cadeira de rodas. Ele ficou 4 anos imobilizado dos movimentos das pernas de uma forma misteriosa. Não se chegou a um diagnóstico porque ele perdeu os movimentos das pernas. Até uma vez nós estávamos rezando por ele, pedindo um milagre. E aí ele depois agradeceu a oração, mas ele disse, olha, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Porém, eu acho que Ele me permitiu estar aqui na cadeira de rodas para que eu não corra à frente da vontade dEle. Então, eu fico aqui para que a vontade dEle vá sempre à minha frente. Então, o Padre Gilberto foi um homem muito santo e eu tive essa graça de conviver com ele, porque o santo, ele nos ensina muito mais com o seu modo de ser,
Porque muita gente fala, ensina coisas bonitas, mas quando você vai ver a vida é um desastre, né? Então Santo Antônio já dizia, né? Cessem as palavras e falem as obras. E o Padre Gilberto foi esse homem que, ao menos para mim, falou muito mais com o modo dele de ser. Ele tinha uma serenidade muito grande. Você chegava perto dele, você não tinha vontade de sair, porque parece que ele exalava, não é, uma presença de Deus, que você ficava satisfeito só de estar próximo a ele. Nos últimos anos, como ele ficou com essa limitação da locomoção, ele vivia na região do Ipiranga, inclusive a casa onde eu resido hoje, a Casa Geral, e ele ia ao seminário, que é um pouco mais distante, mas não com tanta frequência. E quando eu podia, nas minhas folgas de seminário, eu sempre passava lá com ele. E eu lembro uma vez que eu estava com ele, eu perguntei, padre, o que o senhor me ensina, queria que o senhor me falasse alguma coisa que possa me ajudar na minha vocação e tal. E eu tenho até anotado no meu diário espiritual, ele falou para mim, eu lembro, filho, peça a Deus sempre o dom da fé, porque a fé é o que vai te sustentar em muitos momentos da vida, porque em muitos momentos da vida a gente não vai ter consolação, a gente não vai ter a compreensão das pessoas, a gente não vai ter uma luz talvez clara diante dos nossos olhos, mas se eu tiver a fé, por isso a carta aos Hebreus diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, peço o dom da fé. E aquilo me marcou muito, eu lembro que depois daquilo eu sempre rezei com isso. E o Padre Gilberto tinha um coração muito grande também, ele era um homem de muita caridade. Nós fomos descobrir que depois do falecimento dele, ele ajudou vários jovens com a faculdade, pagando a faculdade, porque ele era uma pessoa também muito culta. Ele fundou, junto com mais alguns padres, a Unifai, que é a faculdade, as faculdades associadas do Ipiranga. E como ele era um dos diretores, ele também tinha um pouco essa facilidade de conceder bolsa, de pagar isso. Ele tinha um salário bom na época. E depois da morte é que a gente foi descobrir que ele ajudou a formar muitos jovens pobres. E ele fazia tudo isso no silêncio, né? Ajudou muitas pessoas financeiramente, às vezes mandava alguém fazer uma obra de caridade em nome dele, mas sem as pessoas saberem que era ele, intermediando por algum leigo, por alguma outra pessoa. Então era um homem que viveu as virtudes teologais de uma forma muito intensa, sobretudo a fé, a esperança, a caridade. E uma coisa que me marcou muito, que era uma espécie de lema da vida dele, que ele dizia, se você quer ser santo, não julgue ninguém. Então, tem um irmão nosso mais antigo, o padre Francisco, o Ivanildo, que ele até conta que uma vez ele estava na mesa e ali com os irmãos, aí surgiu um assunto que não era assim, nada muito grave, mas um assunto que às vezes não edifica, da fraqueza humana e tal. E o padre Gilberto, ele estava na mesa, ele mantinha em silêncio. E aí ele era tão assim, a virtude dele tão elevada já em Deus, que ele não julgava nem mesmo os que estavam falando. Então ele tinha uma caridade muito profunda, porque às vezes a gente acha que a caridade é só você ajudar materialmente o outro. Mas a partir do momento que eu silencio diante de um julgamento, diante de uma coisa que às vezes pode ser até verdade, mas que eu não tenho o direito de falar ou difamar alguém, essa é a verdadeira caridade. É que eu não firo a semelhança que o outro tem de Deus, né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa semelhança foi afetada pelo pecado e às vezes a gente também pode prejudicar o outro com aquilo que a gente fala. Então o Padre Gilberto, ele deixou muito esse ensinamento de ter essa vida sóbria, silenciosa, também como um ato de louvor, né? Porque já que o louvor de Deus é um estilo de vida, a vida dele foi uma configuração ao Cristo que louva, até porque eu tive a graça de estar no hospital, assim, às vésperas da sua morte, que ele morreu de asfixia, como Cristo na cruz, né? Ele teve, os pulmões encheram d'água, eu lembro que eu fui ao hospital visitá-lo, ele estava com a máscara e respirando com muita dificuldade, e estava só com uma fralda e muito magro, né? Ali naquele momento eu tive a imagem do Cristo na cruz, né? E eu lembro que eu fui, peguei na mão dele, ele apertou a minha mão, né? E com muita dificuldade, ele falou assim, fica um pouco aqui comigo, né? Tipo aquela agonia que Jesus estava no horto, pedindo aos apóstolos que vigiassem um pouco com ele ali. Então eu tive momentos muito, muito fortes com o padre e que me ensinou muito. Era um homem de muita adoração ao Santíssimo também, de muita oração. O amor à Nossa Senhora muito grande.
até porque durante a vida dele, ele tinha um altarzinho de Nossa Senhora na capela que começou a verter óleo misteriosamente. E ele pegava os frasquinhos e dava para as pessoas eram curadas de câncer, outras enfermidades. Mas o que mais também ressalta no padre é a comunhão com a igreja e a obediência à hierarquia. Porque nessa ocasião ele foi falar com o cardeal de São Paulo, na época, do fenômeno. E o cardeal disse para ele: olha, padre, desfaça disso, não quero, é melhor que... Ele poderia ter refutado, mas excelência, vai lá ver, não, né? Dentro dele, ele ficou um pouco ali, né? Nossa, mas por quê? Mas ele chegou em casa e ele disse para Nossa Senhora que não era mais para verter óleo, e nunca mais. Então a imagem está lá em casa até hoje, do lado do sacrário, é Nossa Senhora das Dores, é uma imagem assim que ela está até com aquelas manchas do óleo, né, que fica meio cebosa assim. Mas a partir daquele momento nunca mais teve essa manifestação, e essa obediência dele à igreja foi algo também fundamental. E para mim eu acho que é o ensinamento dos santos, acho que a vida realmente é um exemplo muito grande. E por fim, uma coisa que ele relata também, nós fizemos nos 2 últimos anos de vida dele uma autobiografia com questionários. Ele ficou relutando por um bom tempo até que ele aceitou, porque ele dizia: falar de si é muito ruim, é péssimo falar sobre si mesmo, mas porque vocês estão insistindo e se for para o bem daqueles que virão depois, eu vou falar. E aí no momento do relato ele fala que não se lembra de ter cometido um pecado mortal durante a vida. Ele entrou no seminário com 12 anos. Então, quer dizer, essa é coisa de gente grande diante de Deus, né? Pequeno aos olhos do mundo, mas grande diante de Deus. E para nós é uma alegria muito grande. A gente está, então, com o processo, com a causa, né, de beatificação e canonização dele aberta, agora como servo de Deus. Em agosto, agora passado, a gente abriu o centenário do nascimento dele, onde nós vamos encerrar em agosto do ano que vem, 2025. E é uma graça. Eu tenho umas fotos com ele, tem uma foto muito bonita que eu estou ajoelhado e ele está impondo as mãos sobre mim, e uma outra que ele está me dando a comunhão durante a Santa Missa. Então, eu tenho essas 2 fotos assim, com muito apreço, né, muito carinho, porque falou: olha, na hora que for santo, né, não para a gente se vangloriar, mas para a gente se alegrar. Eu tive a graça de conviver com uma pessoa santa. E sofreu muito também, muitos sofrimentos, mas em nenhum momento ele quis se justificar, quis falar mal, ele sofreu no silêncio. Então, de fato, é muito edificante a vida dele. O que o senhor diz da alegria, mas ao mesmo tempo desafio de ser hoje o sucessor deste santo? Quando eu fui eleito, há praticamente quase 5 anos atrás, o tempo passa rápido, são 6 anos, eu estou no meu 5º ano, ano que vem é o último ano. Quando eu fui eleito, eu estava morando fora, tinha feito uns estudos em Roma, fiquei um pouco em Portugal e voltei. Aconteceu a eleição. Logo que eu fui eleito, a gente fica ali meio desnorteado, sem saber o que falar, o que fazer. E aí o bispo Dom José Negri, que é o bispo de Santo Amaro, estava presente. Ele me chamou depois que eu aceitei, pediu para que eu desse uma palavra. Quando eu saí, eu fui para a capela e me ajoelhei lá na frente da imagem de Nossa Senhora. E me consagrei a Nossa Senhora Aparecida, que eu já sou consagrado lá desde o batismo, como eu falei no bloco anterior. E então eu me entreguei, assim, confiando na misericórdia de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande saber que você é o 4º sucessor do fundador e que a nossa missão é guardar o carisma, é tentar manter a comunidade sempre voltando às fontes, não é? Porque o fundador é a fonte de onde brota essa água viva do carisma. Enfim, a gente confia na graça. Eu agradeço muito porque eu tenho uma paz interior muito grande, eu tenho uma serenidade. Então eu acho que isso para mim é o que mais me importa. Às vezes tem um desafio grande para resolver, uma situação, mas eu não perco a paz. Nunca nesses 5 anos falar que eu fiquei algum momento angustiado, perturbado, não, nunca. Então assim, eu acho que para mim isso me conforta, porque embora a gente sabe da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa incapacidade, inclusive, quando eu entrei por Salvistas, não tinha nenhuma experiência de grupo de frente de igreja. Eu lembro que os irmãos da minha turma sempre partilhavam. Eu fui isso, fui aquilo. Quando chegava a minha vez de partilhar, eu ficava até sem graça, porque não tinha experiência nenhuma, de nada.
Então, ao mesmo tempo, no caminho da nossa vocação, a gente vai vendo que Deus ele vai nos formando. Então, é uma responsabilidade enorme, eu tenho consciência disso, mas ao mesmo tempo eu tenho essa paz muito grande. E quando terminar o meu período, eu vou ter paz porque com os acertos e erros que a gente tem, porque a gente é humano, eu procurei dar o meu melhor, que o nosso lema é, no mínimo, devemos dar a Deus o máximo. Então isso também é um reflexo do estilo de vida como louvor de Deus, né? Em tudo que a gente fizer, dar a Deus o melhor. Então mesmo na minha pequenez, no meu nada, eu tento dar o meu melhor e a minha consciência está em paz. Diante de Deus, sobretudo, né? Porque acho que quem está à frente de uma obra tem que ter a consciência em paz, sobretudo diante de Deus. Porque diante dos outros aí é muito relativo, né? Mas se estiver diante de Deus, é a grande graça. Então, é uma alegria, né? No sentido de que é um aprendizado muito intenso. Eu assumi essa missão com amor, embora sabendo das responsabilidades. Humanamente é melhor você talvez recusar, você se esquivar, porque implica, não é, várias responsabilidades, a gente tem que estar aqui e acolá nas missões, a demanda é grande, mas eu acho que eu tenho essa alegria de poder assumir esse momento da minha vida como um caminho de santificação, porque eu acho que a gente quer ser santo, mas a gente não quer abraçar a dimensão da cruz, né? E os santos, todos eles, cada um com sua personalidade, com seu temperamento, abraçaram uma dimensão da cruz de Cristo, né? Mas não como um fardo, mas como um fardo leve, né? Que Jesus diz em São Mateus 11, 28, vinde a mim e descansar em mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então eu acho que a cruz de Cristo carregada com amor, ao invés dela se tornar um peso, ela se torna leve porque você participa do jugo de Cristo e Ele promete a graça e promete também a alegria no coração, mesmo sabendo dos desafios. O senhor, nesses anos, já pensou, teve dúvida, já pensou em desistir do chamado sacerdócio, do seu carisma? E o que fez o senhor enfrentar e continuar e, olhando para frente, manter-se firme aí em Deus? Sim, na verdade, talvez pode aparecer um pouco de falta de autoconhecimento ou de soberba, mas eu vou tentar ser sincero, eu nunca tive nenhuma dúvida da minha vocação e do meu ministério. Pelo contrário, cada dia que passa, eu fiz 15 anos de sacerdócio agora em fevereiro de 2024 e eu sou plenamente feliz, né, como consagrado, como sacerdote. A pobreza, a castidade, a obediência, se tirar de Cristo, não tem valor nenhum. Você vira um solteirão, você vira um insatisfeito, você vai tentar preencher as suas carências em coisas indevidas. Mas esses votos fundamentados em Cristo, vividos, mesmo na nossa miséria, profundamente em Deus, eles vão trazer profunda alegria, né? Felicidade e também, mesmo nos desafios fraternos, a comunidade ela é um apoio para a gente muito grande. Então, eu já passei muitas lutas, muitas dificuldades, eu já cuidei de obra social, já fui formador, já fui econômico geral, já passei muito perrengue durante o meu caminho, né? Tive muitas situações que humanamente eu poderia ter deixado, largado, abrir mão, mas eu nunca tive esse sentimento, falar assim, agora eu vou desistir, não estou feliz, vou abandonar. Pelo contrário, o desejo de santidade no meu coração, ele continua firme e para mim essa vocação é a minha via de chegar para o céu. Então, espero em Deus que eu possa corresponder até quando Ele permitir. Padre, o senhor lembra de algum testemunho, ou do senhor mesmo, então do seu instituto, daquilo que é o bem que vocês fazem para a igreja, das obras também que vocês realizam? O senhor traga algum testemunho para partilhar também conosco? Tem muitos testemunhos. A gente, sobretudo agora como superior, a gente vai às nossas missões, todo mundo chega e fala para mim, padre, obrigado pela presença de vocês aqui. Sobretudo as missões novas que nós abrimos nesses anos últimos, as pessoas falam, não saiam daqui, né? Porque eu me encontrei com Deus através dos salvistas, eu comecei a amar a igreja através dos salvistas. Então tem muitos testemunhos, mas eu recordo, agora vem ao meu coração, de um jovem que uma vez eu atendi no retiro, numa determinada diocese, e ele tinha uma vida de bandido,
né? E quando eu atendia, ele chorava. E nós estávamos no chão de terra batido, e à medida que ele estava na cadeira debruçado, a lágrima ia caindo e ficou molhado a terra, assim, a poeira. Né? E eu abracei aquele jovem, falei para ele de que Deus o amava infinitamente, que a vida dele poderia ser reconstituída da água para o vinho. E depois de 2 anos eu o reencontrei no encontro com milhares de jovens. Ele era alto, eu estava lá no meio dos jovens e ele acho que me viu e veio correndo e me abraçou e me apertava e ele vai quebrar as costelas, e me abraçava e me falou: padre, depois daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu não faço nada do que eu fiz, do que eu fazia, eu trabalho, eu estou engajado na igreja e eu quero agradecer pelo carisma dos salvistas, né? Porque aquele dia na sua escuta eu fui salvo. Então tem muitos testemunhos. Eu acho que o demônio ele sempre vai querer ofuscar a nossa visão, fazendo a gente se prender nas dificuldades, naquilo que não está bem. É uma artimanha dele, mas quem está em Deus ultrapassa essa visão do que não está bem para contemplar os testemunhos e a glória de Deus, que é muito maior. Infinitamente maior. Muito. Primeiro, gostaria de dizer para você que nos acompanha sempre a confiança profunda no amor de Deus. Eu acho que a nossa grande alegria é saber que nós somos filhos amados. Ah, mas eu não recebi amor do meu pai, da minha mãe. Sim, essas situações nos ferem, nos machucam, mas a primeira coisa é saber que você é um filho amado e que Deus nunca vai te desamparar. Dai-nos a bênção, por favor, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então eu peço, Senhor, que Tu possas abençoar a nós, a comunidade Canção Nova, cada um daqueles que nos acompanham neste programa, e que esta bênção chegue à casa, à família, à saúde, à vocação, ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Josemar. Obrigado, Padre Gilberto. Uma riqueza muito grande seu testemunho, Alegria, viu? obrigado. Estamos juntos. Amém. Obrigado também a você pela tua sintonia. Continue conosco na TV Canção Nova. Acompanhe este programa pelo Canção Nova Plus e também pelo YouTube. Até o próximo. Deus abençoe.